Continuando a nossa aula sobre Moodle, eu vou falar para vocês sobre a atividade de glossário. O glossário é uma atividade que visa a organização dos conceitos apresentados nos textos das aulas. Essa atividade ela é aplicada para reforçar conteúdos aprendidos e também aperfeiçoá-los. Bom, aqui nós temos um exemplo de glossário. Então o professor ele dá um texto e aí na atividade ele pede que os alunos criem, a partir do texto lido, algumas palavras para poder construir esse glossário. Então ele coloca, após a realização da leitura do texto, os alunos devem criar um glossário com 3 palavras. E ele vai explicar como os alunos vão fazer essa atividade. Ele vai dizer, que a atividade ela deve ser realizada individualmente. Então, apesar do aluno ver a atividade do colega, elas não serão aceitas as cópias. Então, é importante até que os alunos comparem o que os colegas estão fazendo para que eles não escolham as mesmas palavras. E depois ele vai avaliar essa atividade, dizendo quantos pontos ela vai valer. Então, a atividade do glossário ela acaba sendo uma atividade importante para avaliação. Então, como instrumento pedagógico, ele vai ser definido como um bom instrumento para transferência de informações. Ele vai trabalhar algumas habilidades dos alunos, como conhecimento, compreensão, aplicação e criação. Ele possui um pouco mais de vantagens como comunicação e interação. As inserções que são inseridas, que são realizadas no glossário, elas poderão ser utilizadas por todos os participantes, tornando-se um banco colaborativo de termos-chave. Como interação, professor-aluno e aluno-aluno apresenta vantagens, pois pode centralizar dicas ou melhores práticas sobre algum nível. Os estudantes podem acrescentar seus nomes e detalhes pessoais. É um bom recurso de revisão de fatos a serem lembrados, sendo ainda uma área de compartilhamento de vídeos, imagens ou arquivos de som. Então, nessa atividade, a gente percebe que os alunos eles vão inserir na atividade alguns conhecimentos a respeito do que está sendo estudado, onde os colegas podem acrescentar informações ou podem, a partir dessas informações, adquirir novos conhecimentos. No que diz respeito à avaliação, a utilização ela é mais frágil, embora, como a gente viu antes no exemplo, o professor ele dá uma atividade a partir de um texto e diz lá quantos pontos ele vai atribuir a essa atividade. Mas, mesmo assim, ele se mostra frágil com relação às outras habilidades que ele pode desenvolver. Então, as entradas podem também ser avaliadas pelos professores ou dos estudantes, avaliação por pares, e avaliações podem também ser agregadas para formar a nota final, que será registrada no livro de notas. Então, nós temos que na matriz pedagógica, o glossário ele vai ser uma boa atividade para transferência de informação e uma boa atividade como desenvolvendo as habilidades de compreensão, de avaliação, de criação, de síntese, de planejamento. Ele se mostra um pouco menos indicado como comunicação e interação, como colaboração professor-aluno e aluno-aluno, mas mesmo assim ele pode ser considerado como uma atividade boa para adquirir essas habilidades. Como avaliação, como eu disse antes, ele é um pouco mais frágil, mas o professor pode utilizar também como atividade avaliativa. Então, o glossário no Moodle, ele é colaborativo, todos podem inserir itens, permite aos participantes das atividades desenvolvidas no ambiente criar. Então, todo mundo que estiver participando, ele vai poder criar uma atividade de termos ou definições, como um dicionário de termos realizados com a disciplina. Pode criar também base de dados documentais ou de arquivos e podem criar ainda galerias de imagens ou links
que podem ser facilmente pesquisados. As entradas podem se autolinkar com outros conteúdos do mundo. Elas podem ser exibidas de várias formas. É importante que o professor acompanhe o trabalho dos alunos, fazendo comentários e enriquecendo as definições. Dessa forma, o glossário ele pode se tornar um ambiente muito mais rico em termos de transmissão de informações. Essa ferramenta, né, ela demanda dos alunos um alto nível de organização, um esforço de síntese e uma postura investigativa e colaborativa, além de espírito crítico. Por quê? Porque aquilo que o aluno definir, que ele vai colocar nesse glossário, né, ele não pode ter um texto muito grande, porque aí a comunicação ela fica prejudicada, e o aluno ele vai ter que investigar bastante para poder definir o que ele vai colocar nesse glossário. E é colaborativo porque a intenção dele vai ser com que os outros colegas possam aprender com aquilo que ele está inserindo. Então pode ser usado, né, como uma atividade de estudo de texto, onde os alunos são estimulados a publicar definições de termos constantes.